Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Francof por esta iniciativa, nunca são demais, na pessoa do professor Mário Nogueira. Queria agradecer o convite nas pessoas, o convite que me fizeram para estar aqui, para estar na formação em Lisboa, às professoras Ana Simões e Paula Simas, e os últimos são os primeiros. Queria vos agradecer por estarem aqui, esta sala cheia, que começa a ser tão raro os quilómetros que fizeram, num sábado de manhã. Eu tenho muito pouco a dizer, depois de ouvirmos a professora Mónica Moa. Eu quero dizer, eu acho que melhor do que isto é impossível, não só no que é a escola inclusiva e nos problemas que nós temos relativamente à escola inclusiva. Eu também já não sei muito bem o que é a escola inclusiva. Há dias que eu me levanto e digo assim, bem, eu hoje acho que sei o que é a escola inclusiva. Quando chego à escola onde trabalho, eu deixo de perceber o que é a escola inclusiva. Deixo de perceber o que é a escola inclusiva quando me falam em inclusão parcial. Eu assim, olha, pronto, afinal já não percebo o que é a escola inclusiva. Deixo de perceber o que é a escola inclusiva quando me falam em inclusão inversa. Pronto, mais uma vez eu já não percebo o que é a escola inclusiva. Deixo de perceber o que é a escola inclusiva quando os conceitos que nós tínhamos por adquiridos, como o de necessidades educativas especiais, mesmo o de caráter permanente, são deslocados daquilo que nós sempre aprendemos que significavam e começam a significar outras coisas. Quando o conceito de elegibilidade deixa de ser elegibilidade de recursos para alunos para passar a ser elegibilidade de alunos para respostas. Normalmente, o mais possível guetizantes, o mais possível ao lado da escola. Quando o conceito de inclusão se mistura com essa situação da CIF, que a doutora Vera tão bem caricaturou aqui, quer dizer que nós andamos todos a perder tempo com essa coisa da CIF, não é? Faltou-nos dizer que alguém muito importante do Ministério da Educação, não sei se a doutora faz isso, se não tiver 15 cruzinhas, não é válido, no mínimo, 15 cruzinhas. É? Ou seja, temos uma lei que fala de conceitos com avaliação, mas que nos manda fazer categorizações, nos manda segregar, nos manda testar. E é nisso que nós estamos. Portanto, eu peço desculpa, vou dizer aqui umas coisitas e vou apelar muitas vezes às nossas palavras, porque eu estou sem palavras depois de vos ouvir, sobretudo, e peço desculpa, porque eu acho que eu vou dizer aqui, eu comecei a ter cabelos brancos e acho que já posso dizer algumas coisas. Não vou ser processado, mas costumo dizer que qualquer dia vou ser preso, portanto. Mas eu acho que o texto da professora Mónica devia ser publicado em qualquer sítio, com bastante visibilidade. Faltou-me falar das escolas de referência. Professor Joaquim, já agora, se me permite a interrupção, todos os textos que aqui foram produzidos para este encontro vão ser todos publicados, quer na página da Francof, quer na página dos sindicatos, quer depois noutras situações. Faltou-me falar nas escolas de referência, que nós não sabemos o que é essas escolas de referência. Eu pensava, embora duvidando muito, e na altura que se começou a falar nestas coisas, eu estava nos serviços centrais do Ministério, escolas de referência fosse por referência a recursos especializados, a mais qualidade, a mais recursos. Não é? Mas parece que não, também é por referências a patologias. E já nem isso é muito bem, porque as unidades de ensino estruturado cresceram que nem cogumelos, que a gente já nem sabe muito bem o que são escolas de referência. Mas enfim, vou-vos mostrar algumas imagens, algumas dúvidas que eu ultimamente tenho tido, e que não é só em Portugal. Desenganemos, não é só em Portugal. Nós mesmo assim ainda vamos tendo algumas conquistas, o problema não é do que nós do que nós não vamos conseguir conquistar nestes próximos tempos. É sobretudo neste momento do que estamos a perder e do que já tínhamos conquistado. É a questão da diversidade e globalização e o mito da homogeneidade. Ou seja, mais globalização, mais diversidade. Pensávamos nós todos, mais diferentes, povos diferentes, formas de estar diferentes, mas não. O que nós estamos a assistir é cada vez a homogeneizar mais, a tentar fazer com que sejamos todos mais iguais.
Ou seja, heterogeneidade, mas, porque é politicamente incorreto dizer que nós estamos a homogeneizar, não é? Portanto, heterogeneidade, mas cada vez mais, sobretudo na educação, sistemas orquestrados na lógica do cálculo, da medição e dos outputs dos resultados. Isto é o que nós temos neste momento em grande escala. Não é só nas necessidades educativas especiais. Ali agrava-se na questão clínica, mas é na educação no todo. Portanto, vermos a questão das necessidades educativas especiais ou das necessidades especiais como um problema isolado, parece-me que começa a ser um erro da nossa parte, professores. Globalização económica e cultural e imposição da homogeneização e domínio de determinados modelos socioculturais. Ou seja, mais diversos, sem fronteiras, mas mais caixas de maçãs tipo A, maçãs tipo B, maçãs tipo C. Eu queria fazer mais uma referência a algo que já foi aqui mostrado, neste caso o filme, que eu já tinha visto uma parte, ou eu não o vi todo, ou escapou-me na altura que o vi, aquela imagem do diretor do Conservatório de Coimbra, que diz tudo, mas tudo com um violino sobre o que é segregação e sobre o que nós estamos a assistir neste momento em Portugal, ou seja, falta-nos aquela terceira via da escola Ré, da escola Mi, mas creio que vamos lá chegar muito rapidamente, não é? Igualdade de oportunidades versus equidade, ou seja, isto começa a ser também um problema, estes conceitos. Igualdade de oportunidades parece que é a mesma coisa que equidade, e não. O problema a resolver já não radica tanto, felizmente, por enquanto, no direito de acesso à educação, mas centra-se sobretudo nos aspectos da equidade, ou seja, os direitos na educação. E eu digo por enquanto, porque com as ameaças que a escola pública está a ter, qualquer dia, afinal, já nem vale a pena falarmos de equidade. Vamos começar novamente a perceber o que é o conceito de igualdade de oportunidades. E o meu problema é que estes conceitos estão a ser utilizados todos, pressupostamente numa linguagem de inclusão, para fazer exclusão. Nós vamos ter eleições muito próximas. O ciclo repete-se, não importa. Vamos ouvir falar de inclusão. Mas garanto-vos que as primeiras visitas dos primeiros roteiros para a inclusão vão ser em contextos de exclusão, como sempre tem sido. Currículo aberto versus currículo mais fechado. Não há melhor exemplo para a exclusão do que o currículo que nós estamos agora a ter, ou que nos estão a impor. Um currículo mais fechado é um currículo que exclui, é um currículo que não se adapta às diferenças. Temos também, mais especificamente, nas necessidades educativas especiais, aquela aberração, passa o termo, passa a expressão, da 275A, que foi muito bem cozinhada, e digo cozinhada porque ela foi cozinhada em alguns jantares, nos restaurantes de Lisboa, por vários parceiros, e que se sobrepõe à própria 3 de 2008. Ora, se a 3 de 2008 tem graves problemas, nomeadamente no que se refere à transição para a vida adulta, mas ela permitia-nos fazer transição para a vida adulta. Porquê a 275A? E nós, como somos muito pacíficos e acreditamos, vamos ouvindo algumas indicações por telefone e colocando a 275A em marcha, mesmo sem termos os tais recursos que lá estão, mesmo que tivéssemos. Eu aconselho-vos, em vez de lerem a 275A, leiam o documento de preparação da 275A. Não leiam todo, não vale a pena. Leiam os anexos. E os anexos são quadros de dinheiro. E para onde é que ele vai? Chamo também a atenção aqui, eu já não falo daquele currículo que lá está desenhado, como se todos vestissem o mesmo fato. Não falo nisso sequer. Falo também aqui, estou a falar de financiamentos, como devem imaginar, é que nós defendemos a escola inclusiva, não há lei nenhuma que não tenha, como já aqui foi dito, uma conversa muito linda sobre a inclusão e sobre a Declaração de Salamanca, debita-se a Declaração de Salamanca, eu já às vezes, acho que já sei de cor a Declaração de Salamanca. Mas a verdade é que depois as coisas não são bem assim. A nova lei, o novo documento que saiu para financiamento da intervenção precoce. Ou seja, há vários parceiros da intervenção precoce, mas para onde é que vão os financiamentos? Destes novos dinheiros que vieram. Eu gostava que vocês vissem isto, porque está lá muito claro, não é necessário estar a falar muito nisto. Ou seja, o paradigma que nós temos e que nós estamos a acentuar é a diferença é o outro. E é um paradigma que não é só para as condições de deficiência. Como já foi dito aqui, inclusão não se refere só à condição de deficiência. E o que nos estão a querer
a querer fazer supor, é precisamente irmos ancorando nesta situação, tanto à escola como a nós, professores de educação especial, como aos professores do ensino regular, ou denominado ensino regular, que esta coisa da inclusão é qualquer coisa que, para além da administrativa, diz respeito aos professores de educação especial, que são uns reivindicativos, que andam para ali a dizer que afinal não foram colocados, mas ainda há mais do que no ano passado, e que diz respeito aos alunos com condição de deficiência, que também são uma condição administrativa nas nossas escolas. E a verdade é que, convenhamos, em algumas escolas, infelizmente, estão a ser uma condição administrativa. Mas não é por isso que nós devemos estar contra a inclusão. Devemos estar contra essas condições que a professora Ana Simões falava, dos 38 alunos, das unidades que servem para lá meter qualquer menino que não se enquadre muito bem num pressuposto ou num preconceito normalizador e normalizado. Há as turmas de SEI, onde colocam 2 professores de educação especial que, como tiraram a educação especial, ficam tão especiais, tão especiais, tão especiais, têm uma varinha mágica e ensinam todas as disciplinas aos meninos com SEI. Ou seja, um discurso para a inclusão e um alter ego social para a normalização e normalizador, referenciado ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e cultural. É isso que nós temos na CIF. A CIF é da Organização Mundial de Saúde. E nós estamos a trabalhar com um documento ilegal. É legal o documento com que nós estamos a trabalhar. E está traduzido a CIF Jovem só a metade. As diferenças são observadas com base num padrão que as reconhece, as legitima e as tolera. Ok. Eu sou tolerante para com o outro que é diferente. Mas atenção, se essa diferença se aproximar das minhas diferenças, porque se afastar muito, digamos que já se nos colocam algumas interrogações. Um olhar com sentido de culpabilidade social, o coitadinho. E esse coitadinho necessita de políticas assistenciais, dar-lhes visibilidade pela voz dos outros. E, portanto, é isso que nós estamos a assistir neste momento, ao recrudescimento das instituições ditas de educação especial, com um cariz grandemente existencial, como eu pensei que nunca mais voltasse a ver, neste país, mas é isso que nós temos e ficamos muito contentes e fazemos publicidade nos nossos agrupamentos de escolas a essas instituições, onde podemos encaminhar 150 alunos. São instituições com capacidade para 150 alunos. São resorts. Eu vi no outro dia umas fotografias de uma instituição que abriu aqui nesta zona, quando eu digo nesta zona, mais para sul. É um resort. Eu vou encaminhar todos os meus alunos. A escola pública não tem condições para oferecer, nem temos aqueles recursos especializados. Ora, o que nós devemos começar a falar é de um outro paradigma, e a diferença não é o outro, a diferença somos nós. E como a professora Mónica falava e ilustrou tão bem da questão da simbiose entre o que é a inclusão e o modelo ecossistémico, também falou muito bem daquilo que eu começo a propor, que é não juntar a inclusão, o paradigma inclusivo, ao paradigma crítico. E ela descreveu com a maior das facilidades e muito no dia-a-dia aquilo que é o paradigma crítico. A emancipação na diferença. Ou seja, algo que nós discutimos, criticamos na escola todos os dias, de igual para igual. Um conflito permanente na reflexão permanente, não só nas escolas, mas em toda a sociedade. Ou seja, um paradigma que olha para as capacidades e para os desempenhos, centrando-se na relação entre a condição da pessoa e as condições dos contextos, na sua interação com os outros, na interação que se estabelece a partir da comunicação, da colaboração, da criticidade e do encontro pela qualidade. Não é aquela qualidade de vida que está na 3 de 2008, porque o termo está lá, qualidade de vida. O que vem a seguir, e até lá estão os autores a que se refere, mas o que vem a seguir e digamos que as clarificações que se faz depois no site, ou que se fez no site do Ministério, não tem nada a ver com o conceito de qualidade de vida, tal como ele se entende hoje nesta área. Ou seja, uma escola inclusiva é aquela que desenvolve o autoconhecimento dos alunos. Quem sou eu, o que quero ser, o que posso ser, quais as minhas capacidades, quais as minhas limitações, o que é que eu posso aprender cada vez mais e em melhores condições. A autodeterminação. Eu quero
lidar com o outro e conversar com o outro, na discussão permanente, crítica, de igual para igual, com as diferenças próprias de cada um. Porque só na diferença nós conseguimos comunicar. Vocês estão a ver, eu sou um grande chato. Levantava-me de manhã, tinha outro Joaquim Colua a discutir comigo. No trabalho tinha não sei mais quantos Joaquim Colua. Era uma grande chatice, não chegávamos a conclusão nenhuma. Portanto, só na diferença nós conseguimos realmente discutir situações para todos. Outra situação que me começa a interrogar é nós, e eu defendo isso, os crimes, aquelas situações que nós temos, que se discute muito também, e que deviam estar, os técnicos deviam pertencer à escola, mas devemos ter algum cuidado. A escola não pode ter todo o tipo de técnicos, defendo eu. Se eu estiver errado, por favor, digam. E, portanto, o trabalho para a inclusão deve ser um trabalho social e em rede. Práticas de intervenção baseadas nos recursos e baseadas nas comunidades. Ver quais são as fontes de suporte, mapeamento dos recursos da comunidade e capacidade de mobilização dessa comunidade. Mas não é como pressupõe a lei ou qualquer coisa que está ali da saúde, que está em discussão pública sobre a saúde escolar e que nos vai dizer a nós, docentes, o que devemos fazer nas escolas. Está escrito, preto no branco. Parece que aquilo é para nós colaborarmos, fazermos parcerias, mas não. O que lá está escrito é o retorno ao paradigma clínico, é o retorno à medição, é o retorno ao só apoiamos se tivermos um carimbo clínico do médico ou de qualquer outro técnico da área da saúde. E é isso que nós, se calhar, possivelmente queremos nas nossas escolas, porque nós não entendemos muito o que é isto de ensinar, não sabemos muito o que é isto de aprender ou de fornecer aprendizagens. Portanto, se calhar necessitamos que os médicos nos venham ensinar. E quando nós já não soubermos o que fazer nas escolas, talvez possamos ir dizer à saúde quem poderá ter alta nos hospitais ou que comprimidos tomar. Descentralização de serviços. Sim, eu defendo a descentralização de serviços, das capacidades, das autonomias, mas atenção, é claro que isto está aqui só dito assim agora em 2 ou 3 minutos, temos que discutir bem o que é que entendemos por isto, que é para não acontecer o mesmo com os outros conceitos das escolas de referência, etc. Portanto, uma descentralização necessita de maior centralização de algumas situações, nomeadamente monitorização e avaliar. E quando eu digo avaliar, é acompanhar, para melhorarmos, para vermos o que estamos a fazer menos bem. Não vem mal ao mundo se as coisas forem avaliadas. Se elas começarem a ser todas medidas, para não sabermos muito bem para quê nem porquê, ou começarem e acabarem sem nós sabermos muito bem porquê nem para quê, é que a coisa se complica. Sistemas naturais, portanto, uma partilha e colaboração em sistemas sociais naturais importantes de apoio, de definir as organizações e os serviços, a qualidade de vida, valores e uma linguagem comum que neste momento não temos, organizacional e individual, respostas individualizadas e um capital social para a inclusão. E claro, colegas, para acabar, políticas claras, porque escrever uma coisa e fazer outra cria uma enorme confusão. Escrever um termo que quer dizer algo e realmente nós, depois em todo o articulado, especificar-se outras situações que não têm nada a ver com estes conceitos e nós ainda inventamos, porque depois aquilo vai-se inventando, como somos, dá-nos aso para que realmente as coisas, é bom sermos imaginativos, mas depois em cada agrupamento a coisa torna ainda proporções ainda maiores. Por isso é que eu digo autonomia, mas vamos discutir o que é que eu estou a falar quando digo autonomia, não é esta autonomia, está bem? Portanto, eu quero-vos agradecer por me terem ouvido.